Hoje a gente vai mergulhar numa jornada teórica bem interessante sobre a ascensão e a queda das sociedades. A ideia é partir da simples cooperação entre pessoas até chegar no Estado moderno e, segundo essa análise, nas suas consequências. Nosso roteiro vai seguir uma progressão bem clara. Primeiro, a gente vai entender a centelha que dá início à sociedade. Depois, vamos ver a ascensão das cidades, o surgimento do Estado e o que é descrito aqui como caminho inevitável para o declínio e, finalmente, para o colapso. Então, vamos começar pelo começo. O que exatamente acende essa centelha? Quais são os princípios que, de acordo com essa teoria, tornam a sociedade humana algo possível? O conceito central aqui é a cooperação humana, e o ponto crucial é que ela não é um instinto, sabe? É, na verdade, uma escolha consciente, uma escolha baseada na percepção, simples mas poderosa, de que trabalhar junto é muito mais produtivo. E para essa cooperação acontecer, o autor argumenta que duas condições são essenciais. Primeiro, que existam diferenças naturais, seja entre as pessoas ou nos recursos disponíveis. E segundo, a inteligência para sacar que se especializar, dividir o trabalho, beneficia todo mundo. E olha só que interessante essa comparação. De um lado, a cooperação humana, que é uma escolha deliberada para melhorar o bem-estar de cada um. Do outro, a sociedade animal, que é puro instinto biológico. Eles não têm escolha, simplesmente agem daquela forma. E essa citação de Ludwig van Mises resume perfeitamente a ideia central. A sociedade não é construída sobre sacrifício. Pelo contrário, ela nasce do autointeresse, da busca de cada um por melhorar a própria vida. Ok, entendido o ponto inicial, vamos avançar um pouco. Como é que essa cooperação simples evolui para a vida civilizada e complexa que a gente encontra nas cidades? Bom, uma vez que a cooperação se estabelece, ela cria uma espécie de ciclo positivo. Ela melhora a qualidade de vida, o que permite que a população cresça. Com mais gente, a divisão do trabalho se aprofunda e a sociedade fica cada vez mais complexa. E é essa complexidade toda que faz surgir os comerciantes profissionais e os centros urbanos. As cidades se tornam, então, os grandes pontos de encontro, os centros de comércio entre grupos diferentes que talvez nunca interagissem de outra forma. E segundo essa linha de pensamento, é a cidade que dá origem à civilização de verdade. É ela que força o desenvolvimento de modos mais refinados, de estruturas sociais complexas, como sistemas de integração e até de separação, para gerenciar a convivência entre estranhos. Certo. Mas então, como é que essa ordem toda, que surgiu de forma mais ou menos espontânea na cidade, acaba dando lugar a um governo? A definição de Estado que essa teoria usa é bem específica. Não é sobre os serviços que ele oferece, mas sim sobre uma característica fundamental, um monopólio da decisão final. O Estado é quem consegue ser o juiz e o árbitro final de qualquer conflito. Ele dá a última palavra. E isso, claro, levanta uma pergunta bem importante. Como é que uma única entidade consegue, afinal, eliminar toda a concorrência? Como ela se torna a única opção no campo da justiça e da lei? A teoria apresentada aqui é que o aspirante a monopolista consegue isso usando o que se chama de carta da raça. A ideia é que ele promete um tratamento preferencial para o seu próprio grupo étnico para, com isso, consolidar o poder e passar por cima dos concorrentes. A partir daqui, vamos começar a traçar as consequências que, segundo o autor, vêm em cascata depois que esse monopólio da justiça é estabelecido. O poder do Estado, especialmente o controle dele sobre a infraestrutura e a redistribuição de recursos, levaria a uma integração forçada. Isso geraria mudanças na demografia e, claro, um aumento das tensões sociais, principalmente na capital, que acaba atraindo todo mundo. Com o tempo e com essas mudanças demográficas, o autor argumenta que os governantes não conseguem mais se apoiar só na política étnica. Então, eles passam a usar uma nova carta, a Carta da Classe. Apelam para sentimentos universais, como a inveja e o igualitarismo, para manter o poder. E isso nos leva direto para o estágio final desse modelo teórico, o momento em que o próprio tecido da civilização começa a se desfazer. A consolidação final do poder, de acordo com o texto, viria com a Carta do Sexo. O Estado começa a interferir diretamente nos assuntos de família, incentivando a discórdia entre maridos e esposas, pais e filhos. O objetivo, deixar os indivíduos mais isolados e, portanto, mais dependentes dele. E este ponto é central no argumento. As políticas do Estado sistematicamente enfraquecem a família. E a família é apresentada aqui como a fonte primária da civilização, da ordem social. Então, ao diminuir a autoridade e o valor dela, essas políticas estariam minando a própria sociedade.
Essa linha do tempo aqui mostra o argumento de forma bem direta, né? É uma cadeia de eventos. Começa com o monopólio do Estado e termina com o aumento da criminalidade e a decadência social. Uma coisa levando a outra. E aqui está o ponto crucial, talvez a grande ironia de todo o argumento. Os mesmos lugares que criaram a civilização, as cidades, acabam se tornando, no fim das contas, os epicentros do seu próprio colapso. A fonte então termina com essa pergunta. Esse caminho de autodestruição pode ser revertido? É uma questão final, bem provocativa, que fica para a nossa reflexão.